Olá! Nesta edição você confere as denúncias de irregularidades na gestão do tribunal, feitas pelo Sindijustiça ao CNJ. As denúncias foram publicadas também na última edição da revista Fala Sindijustiça para o conhecimento da categoria. Nós aqui no Sindijustiça recebemos algumas denúncias de casos de nepotismo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em que pese a súmula vinculante número 13 do STF e as recomendações do CNJ, aqui se comete muito nepotismo. Nós queremos um judiciário célere, correto, decente e moral. A falta de transparência entre os contratos que são celebrados no tribunal, entre as empresas, e que nós não temos conhecimento. Nós pedimos vários requerimentos no sentido de poder avaliar esses contratos, não no sentido fiscalizatório, mas no sentido constitucional de que qualquer pessoa física, jurídica, tem o acesso à transparência de acordo com aquela mesma lei de regulamentação do direito constitucional à informação. Nós tivemos alguns requerimentos que nos foram negados sob o argumento de que nós não temos função fiscalizatória. Por que a gente não pode ter acesso aos contratos e saber os números envolvidos, saber se há algum parentesco ou não entre algum representante do tribunal e algum contratado da empresa? O Estado do Rio de Janeiro passa hoje pela maior crise financeira de sua história. E aqui no Tribunal de Justiça a gente vê um gasto de R$ 4.800.000 para poder manter uma academia para magistrados e dependentes. Óbvio que a gente não considera isso como uma atitude correta, como uma atitude normal. Nós condenamos sim a academia para magistrados e seus parentes. Tribunal de Justiça não é lugar de ter academia para magistrado. Tribunal de Justiça é lugar de ter servidor, é lugar de ter juiz para poder prestar um bom serviço para a população. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro cobra as custas mais caras do Brasil. Isso acontece porque quando o cidadão paga pelo processo judicial ou vai a um cartório particular para registrar uma escritura, por exemplo, parte desse valor é destinada a entidades privadas, como a multa dos magistrados e a Caixa de Assistência dos Advogados, o que é vedado pela Constituição Federal. Pedimos então ao CNJ que determine ao Tribunal do Rio que ele não mais faça repasse de dinheiro público para entidades privadas. O beneficiado será o cidadão, que passará a pagar pelas custas um valor bem menor do que ele vem pagando hoje. Isso foi um instrumento criado pelo CNJ de modo a acelerar a aprovação de sentença naquelas estipulações de meta, né? O Tribunal de Justiça ele criou, além do grupo específico de sentença, mais uma remuneração sobre isso. Então, o que a gente questiona é a moralidade da lei. A lei já está sendo ela foi objeto de uma ação de inconstitucionalidade e, infelizmente, desde 2012, ela se encontra com vistas para o ministro Luiz Fux e até agora não deu nenhum andamento ao processo. O que a gente questiona é o seguinte: como é que pode alguém ser pago para fazer aquilo do qual ele foi concursado e fez a especificação para trabalhar? É isso que acontece no Rio de Janeiro. Além de dar sentença, ainda ganha uma gratificação especial para dar sentença. O Sindijustiça denuncia mais essa imoralidade aqui no tribunal. Como pode o magistrado receber a mais por uma atividade que ele já é obrigado a desempenhar? Somos o único tribunal do país que remunera o magistrado por realizar uma atividade inerente ao seu trabalho. É 1/3 do valor do subsídio, podendo chegar até a R$10.000 para poder realizar audiência de custódia. Somos contra essa prática que faz sangrar o orçamento do Tribunal de Justiça. Tivemos até recentemente, através de informações, inclusive com o Tribunal de Contas, de empresas que estão aí na Lava Jato e que estão sendo contratadas pelo Tribunal de Justiça, né? Isso nos preocupa. A violência no Rio é uma realidade. Qualquer morador do estado sabe disso. Mas, infelizmente, alguns magistrados e promotores vêm dizendo que o servidor está inventando a violência como desculpa para não trabalhar, o que ofende a categoria. Convidamos esses magistrados e promotores para que, no próximo mandato, que desconfiarem da certidão do oficial de justiça, para que eles acompanhem o oficial na sua diligência e vejam de perto como está o Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça não respondeu às denúncias feitas e cassou algumas licenças sindicais do Sindijustiça.
Contra a retaliação, o sindicato ingressou no CNJ com procedimento de controle administrativo, denunciando flagrante desvio de finalidade. A única resposta que o tribunal deu às nossas denúncias foi cassar licenças de diretores do Sindijustiça. O tribunal entendeu que, cassando licenças, ele iria calar o sindicato. Não funciona assim. O Sindijustiça vai sempre denunciar aquilo que é errado e o tribunal vem cometendo ao longo dos últimos anos muitos erros. A destinação de dinheiro público no Rio de Janeiro, infelizmente, privilegia apenas a magistratura, deixando de honrar compromissos legais e constitucionais para oferir benesses para um grupo seleto de magistrados. Isso não pode continuar mais, porque o orçamento não aguenta mais isso, o servidor não aguenta mais isso e a sociedade não aguenta mais isso. O Sindijustiça Informa fica por aqui. Mais informações no site sindijustiça.org.br. Até a próxima!